Veja esta semana, sistema de compost bar desenvolvido pela Copérdia está mudando a face do meio rural. O aumento da produção. Até uma professora largou a sala de aula para viver esse novo momento ao lado da família. Era uma paixão que veio de infância ainda. E tem também Seminário Técnico da UCESC, reuniu mais de 60 profissionais em Chapecó. Levando informação de qualidade para o seu cooperado. O objetivo foi discutir essa cadeia de produção que é tão complexa e intrigante. Consultoria técnica, ela é muito mais do que técnica, ela envolve comportamento humano, né? Seja buscando aperfeiçoamento técnico ou investindo numa nova carreira, o campo experimenta alguns movimentos extraordinários. Sejam bem-vindos! Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi. Venha conhecer o real valor do nosso tempo. OCESC, Sescope Santa Catarina. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. E Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Salve, amigos cooperativistas! O mundo rural, tão judiado nas últimas décadas, está experimentando alguns momentos que sinalizam para uma nova era. Por exemplo, por que pessoas qualificadas decidem voltar para casa? A resposta é simples. Como a tecnologia melhorou a eficiência das granjas, ficou mais fácil administrar as propriedades. E um exemplo disso está na cadeia do leite. Vamos ver o projeto desenvolvido pela Copérdia. Trabalhar com vacas confinadas, focado sempre no conforto térmico e no melhoramento genético, ajuda a melhorar a eficiência das granjas que trabalham com a cadeia do leite. Criado no ano passado, o projeto já sente os primeiros efeitos. A adesão cresce numa velocidade impressionante. Fez um ano agora, no mês de maio, que o primeiro projeto confinou os animais e está dentro da expectativa. Nós temos hoje 7 propriedades com os animais confinados, nós temos mais 4 propriedades que estão em fase de construção, nós temos outras propriedades que estão no momento de análise de viabilidade técnica e econômica e, logicamente, no próximo mês também nós vamos ter um dia de campo para produtores interessados em conhecer o projeto. Então ele está andando dentro da nossa expectativa planejada lá em 2016, 2017 ainda. Dá para sentir resultado em termos de produtividade já? Sim, não só em produtividade. Produtividade realmente é um item que nos chama a atenção, devido ao crescimento importante que está tendo. Outro ponto que dá para destacar é o aumento da produção, que é uma consequência da produtividade. E a gente sabe que um dos fatores para os produtores permanecerem na atividade será a escala de produção também. Então esse é um fator determinante. Outro ponto que nos chama muito a atenção é com relação à qualidade do leite. Em relação à composição, um alto teor de gordura, alto teor de proteína, enfim, alto teor de sólido. Isso é importante ao produtor, que consegue receber um preço melhor pelo produto, devido à política de qualidade, e também é um grande benefício para a indústria. O Flávio e a equipe técnica têm acompanhado os investimentos feitos no campo e se animam com o envolvimento dos associados. Na granja do seu Ari, por exemplo, o novo sistema de compost barn só foi criado porque a filha, o genro e os netos decidiram voltar para casa. Com a volta do genro e da filha, aí foi investido para tocar a propriedade. E o que o senhor está vendo disso? Tá bom, tá ficando muito bom. Tá a produção, as vacas estão aumentando, as vacas estão tá melhor, tá. Uhum. E curtir a filha, curtir os netos, ficou tudo de bom, né? Ficou bem melhor, ficou melhor. Todo dia em casa, aí os netos, aí ficou bom. O agronegócio está experimentando um movimento silencioso, mas que pode se tornar irreversível nos próximos anos. O êxodo urbano. Muita gente que saiu de casa, foi para a cidade em busca de uma profissão, hoje está retornando. E por 2 questões básicas, a qualidade de vida e a melhoria da renda. E um bom exemplo está aqui.
Professora por 15 anos, a Ariane juntou a família e não perdeu tempo. Assumiu a propriedade de 40 hectares, montou um plantel com 40 vacas que produzem 900 litros de leite por dia, com um propósito bem claro: viver em paz. Foi uma decisão difícil. Levou um tempo assim para que eu tomasse definitivamente essa decisão. Foi conversado muito. Era uma profissão que eu amava muito, mas o gado leiteiro, essa vida no campo, era uma paixão que vem de infância ainda. Muito tempo eu cresci com isso e eu não tinha também, por outro lado, a partir do momento que eu tomei a decisão, eu tinha certeza que era algo que eu ia gostar muito e ia dar certo. O que te trouxe de volta para casa? Algo em especial? A nossa propriedade, ela já tem um bom tempo que vem sendo administrada pelos meus pais. O pai sempre foi um dos pioneiros do gado leiteiro aqui na região de Concórdia. E ela ia se acabar. Era uma propriedade que o pai já estava, diminuindo o ritmo porque não tinha uma sucessão. E foi por isso que eu e o Fábio tomamos a decisão de vir aqui e continuar com o gado leiteiro. Uma coisa que mudou muito na nossa vida porque melhorou bastante a parte de sanidade do animal, a parte a rapidez na ordenha, a maneira de tratar os animais. Antes a gente tratava braçal, hoje é com máquina, né? E os animais, eles vêm mais limpos para a ordenha, aumentaram a produção. Então é uma coisa que veio para ajudar e ajudar bastante. Quando você foi viver a experiência de Israel, você já tinha em mente que esse projeto seria executado? A cooperativa passava para nós, mas assim, a gente tinha uma certa dúvida, porque uma coisa nova gera uma dúvida, né? Mas a partir do momento que a gente foi lá visitar e viu a maneira com que eles trabalham, um país que é deserto e eles produzem leite, uma das maiores médias do mundo. Então, a partir daquele momento, a gente passou a acreditar que iria dar certo e quando voltamos da viagem, aceleramos o processo da construção e está dando certo e a tendência é que cada vez melhore mais. Os resultados da granja com a implantação do novo projeto já são bem visíveis, apesar do pouco tempo. Aliás, esse novo sistema proposto pela Copérdia tirou até os técnicos de campo da zona de conforto. Para esse projeto, a gente buscou informações, né, para a gente atender o produtor ali, né? Anteriormente era totalmente diferente, era no nosso dia a dia pasto e tal, ali a gente já dominava há um certo tempo, né? Então, para esse projeto a gente precisa de informação e cada dia mais a gente precisa buscar informação para levar para os nossos produtores. Isso é bom porque instiga um pouco o técnico também, né? Com certeza, né? Com certeza faz com que a gente busque mais as informações, né? E o que você sentiu do produtor que aderiu ao programa? Bem, o produtor que aderiu ao programa, ele hoje está trabalhando, vamos dizer assim, com mais facilidade desde de ordenha, porque os animais estão aqui próximos, né? Vão para a sala de ordenha limpos, né? Fazem um pré-dip facilmente, não precisa lavar a vaca, faz só o pré-dip, limpa fácil, né? E a qualidade do leite deles, ela se evoluiu assim muito, uma evolução muito grande, né? A Copérdia possui hoje 1.450 associados dentro da cadeia do leite, que juntos produzem 12 milhões de litros por mês. Um produto que a Aurora industrializa e que você consome aí, na sua casa. O quadro Relembrando desta semana, que você só vê aqui, vai mostrar uma matéria feita em outubro do ano passado na cidade de Florianópolis. Mais precisamente na Universidade Federal de Santa Catarina, fomos acompanhar o Simpósio Nacional do Clima. Revejam. O que será de nós daqui a 22 anos? Bom, essa pergunta ainda está envolvida em certos mistérios. Agora, se perguntarem a você o que será do clima, isso já é mais fácil de responder. Estudos recentes mostram que o Brasil de 2040 será um país mais quente e seco. As temperaturas médias podem subir até 3 graus centígrados. Quem trabalha no dia a dia lá no campo, no espaço rural, sabe muito bem a importância de ter um clima bem regulado,
Nem muito sol, nem muita chuva. Isso porque as variações acabam interferindo no tempo e na temperatura e, logicamente, diminui muito a produção das lavouras. Aqui na região sul, por exemplo, as pesquisas mostram que a tendência é o registro de mais chuva do que o normal. E como o agro pode ser impactado nisso tudo? Bom, aí, para responder a esse questionamento, é melhor chamar os especialistas da área. Foi o que fez a Universidade Federal de Santa Catarina, através do Laboratório de Climatologia Aplicada, que trouxe para esse simpósio os mais graduados pesquisadores. A ideia era enxergar o cenário futuro dessas mudanças climáticas, especialmente na agropecuária. Foram 3 dias de atividades, com troca de experiências, apresentação de conceitos e uma série de debates. O mais importante, o mais certo de tudo, terá alteração e a intensidade e a magnitude dos eventos extremos, que são os nossos problemas. Secas mais intensas, frios talvez mais intensos, ondas de calor mais intensas. Então esses cenários, eles vão estar no nosso horizonte. Quando eles se configurarem, isso é uma coisa que ainda não está claro. Mas, mesmo assim, vai ter impactos muito importantes no agronegócio. Se houver realmente o aumento da temperatura com o clima menos estável, como agir para não ser impactado por essas anomalias? O jeito, segundo os pesquisadores, é pensar em novas culturas ou então adaptar essas que já estão no mercado. Existem muitos grupos de pesquisa no mundo inteiro trabalhando nisso, muito bem organizados, para fazer essas estimativas, gerar esses cenários meteorológicos e dar uma resposta à população, pelo menos para que a população fique atenta que realmente as modificações de clima estão acontecendo, principalmente o aquecimento global, e nós regionalmente, as equipes de pesquisa nas empresas, na universidade, temos também feito nossos trabalhos e gerado essa informação de forma a compatibilizar as atividades, por exemplo, agrícolas em Santa Catarina, com todos esses cenários que estão sendo gerados e de forma a corroborar ou não com essas informações. O secretário da Agricultura, Ayrton Spies, e o presidente da FECOAGRO, Cláudio Poste, também puderam interagir com os debatedores. Trouxeram para cá suas experiências. Esse debate sobre mudanças climáticas é fundamental para a agricultura, porque em se confirmando previsões, nós vamos ter impactos sobre o processo produtivo, sobre as pragas, doenças, sobre as tecnologias que nós aplicamos e o nosso compromisso de alimentar o planeta. Hoje, mais de 7 bilhões de pessoas, 2050 seremos mais de 9,5 bilhões de habitantes e é um grande desafio. Esse simpósio aí está discutindo a nossa realidade, e com o meio acadêmico e com as pessoas que fazem parte de toda a cadeia. Tivemos aí o secretário da Agricultura, a IPAGRE, a Embrapa, a USF, enfim, os alunos, os professores, tendo um amplo debate para a gente discutir como e levar o conhecimento para os nossos produtores, para mitigar o aquecimento solar, bem como nós também precisamos dessas informações para acompanhar as tendências de mercado, já que o mercado hoje exige produtos cada vez mais ambientalmente corretos, com sustentabilidade, enfim, é a atualidade que a gente está vivendo. Para evitar um drama climático mais adiante, é preciso tomar agora as decisões que vão impactar o futuro. Depois dos comerciais, o nosso assunto tem a ver com a qualificação dos profissionais que atuam no campo. Vamos mostrar por que o segundo seminário técnico da UCESC mobilizou tanta gente. Todos os temas eles são realmente necessários de discutir problemas bem específicos que dizem respeito à agricultura nesse momento. E para onde vão os modelos de produção de alimentos? O aumento da população mundial, nós precisamos de genótipos que são mais resistentes a estresses ambientais, mais resistentes à seca, que sejam mais eficientes em utilização da água. Fiquem conosco, já voltamos.
Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, OSESC, Sescope Santa Catarina, Sescope Nacional e Fertilizantes Fecoagro. A lida no campo não é como a lida na cidade. O barulho do despertador é diferente, a tradição, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Cicobi e pronto. Cicobi, o parceiro do produtor rural. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade, por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio oferece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Você é parte do cooperativismo catarinense, um modelo econômico que precisa da união das pessoas para gerar resultado e que tem na OSESC e no Sescope Santa Catarina as entidades parceiras para a representação e a promoção do cooperativismo. Elas atuam no apoio, na instrução e na difusão dos ideais de um sistema feito para quem escolhe não andar sozinho. Você movimenta o cooperativismo e o cooperativismo movimenta você. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais e a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Santa Catarina pode se orgulhar de ter uma equipe técnica competente e absolutamente envolvida com o produtor rural, onde boa parte dessa categoria está atuando dentro das cooperativas agropecuárias. E como o mercado tem vivido fases de ebulição, com tantas novidades surgindo a cada novo momento, o jeito é mantê-los ligados, atentos a esses processos. E aí entra o papel do Sescope. A mão amiga que gera confiança, a conversa sincera que auxilia na tomada de decisões e a boa-fé que torna a relação ainda mais familiar fazem parte do dia a dia de quem trabalha no campo. São homens e mulheres que buscam acertar a rota desse movimento chamado agronegócio. E boa parte desses profissionais está empregada em cooperativa. Para mantê-los sempre dispostos e mais instruídos, a OSESC e o Sescope de Santa Catarina realizam todos os anos um seminário técnico. Desta vez em Chapecó, 18 cooperativas registradas mandaram representantes. Se você perguntar aos 68 técnicos de campo que estão aqui, cada um tem um time para torcer. E é preciso respeitar todas essas paixões. Agora, há também uma unanimidade: a idolatria pelo cooperativismo. É um movimento positivo e nos deixa gratificado porque são esses técnicos que vão dar a resposta lá na cooperativa, produzindo resultados, levando informação de qualidade para o seu cooperado e levando sustentabilidade. Então, no momento que eles tiram o seu tempo para vir aqui, o Sescope, o OSESC, o sistema cooperativo, está investindo em pessoas que vão retroalimentar um processo que vai se pagar, vai trazer muito resultado para todos nós ao longo do tempo. Foram 2 dias de uma imersão total. Aqui se falou de tudo um pouco. Construções rurais, como manejar corretamente os adubos, debateu-se sobre agricultura de precisão, produção de alimentos, ferrugem asiática e muito mais.
A ideia foi mantê-los ativos 100%. De um ano para o outro, a gente já pede que o pessoal já façam as sugestões de temas para o próximo ano. E no caso específico desses eventos aqui para os agrônomos, todos os temas eles são realmente necessários de discutir problemas bem específicos que dizem respeito à agricultura nesse momento. Então a gente entende que ele cumpre o seu papel. A partir do momento que ele botou a assinatura dele lá, ele é o responsável, mas atrás dele ele não pode esquecer que coparticipativamente tem uma cooperativa, né? Então por isso a responsabilidade de manter esse pessoal em dia, e ele tem que pensar que ele está habilitado ou não para botar a sua assinatura lá, porque é muito fácil, né? Você ser convidado para botar uma assinatura num documento, mas e depois? Essa responsabilidade às vezes fica sobre a tua alçada enquanto estiver valendo aquela ART, 2, 3, 5 anos, né? Logo na primeira sessão desse grande espetáculo, o Conselho Regional de Engenharia veio falar sobre construções rurais. Você sabia que o agrônomo pode solicitar habilitação para elaborar projetos? Aquele que fez um conhecimento pleno na área de construções rurais, na realidade terá a sua atribuição. Agora, entre ter atribuição e ter a capacidade de fazer, é isso que cada profissional tem que avaliar. Já a FECOAGRO, especialista em fertilizantes, aproveitou o encontro para falar sobre a utilização do Cooperene na agricultura. A agronomia, tal como as outras ciências, tipo veterinária, medicina, odontologia, está sempre em constante evolução. E constante evolução, eu faria uma analogia com a própria medicação usada pelos veterinários e pelos médicos. Também na agronomia, os insumos estão sempre progredindo, evoluindo. Tem insumos que são piores, outros são melhores. E a nossa força de campo, o agrônomo que está dando assistência técnica, ele tem que estar por dentro dessas dosagens. Não adianta, por exemplo, eu tomar um remédio para matar uma infecção no meu organismo se eu estou usando a dose errada. É pelo contrário, eu estou criando uma resistência nesse ser vivo, nesse micro-organismo, e não vou resolver a minha doença. Com projetos cada vez mais audaciosos que buscam quebrar paradigmas, a Cooperalfa propôs, através do seu corpo técnico, uma ampla reflexão sobre a agricultura de precisão. Será que tudo isso ainda faz sentido? A agricultura de precisão não pode ser confundido, como vem sendo confundido há muito tempo, por operação de precisão, certo? Infelizmente, no decorrer do tempo, foi vendido essa ideia para o produtor, onde ele só poderia fazer agricultura de precisão com equipamento sofisticado, ter que comprar, investir pesado em tecnologia. Sim, isso é importante. Se ele tiver escala, isso é importante. Mas equipamentos são ferramentas para você poder fazer realmente agricultura de precisão, que envolve desde solo, manejo, usar uma boa semente, né, tratos culturais, proteção de cultura, toda essa gama de tratos culturais e etc., que se compõe agricultura de precisão. Então, o termo é muito mais abrangente e muitos produtores pequenos acham que isso não está ao alcance dele, por achar que só é possível com equipamento sofisticado, e não é verdade. O Seminário Técnico das Cooperativas Agrícolas ainda debateu outros 2 temas importantes: a ferrugem asiática da soja e a segurança do vazio sanitário, como forma de evitar doenças na lavoura. A gente veio hoje esclarecer alguns pontos aqui com os técnicos das cooperativas, né? Mais de 70 técnicos aqui envolvidos, então desde já a gente tem que parabenizar o SESC e todas as cooperativas por esses momentos que proporcionam a capacitação dos técnicos. E a gente precisa, com relação à ferrugem, alinhar alguns conceitos, principalmente a época de semeadura, ao vazio sanitário, que é uma prática muito importante, e também a questão da semeadura de soja sobre soja. O fungo que causa a ferrugem asiática, ele precisa de planta viva para sobreviver. Tá? Então, o vazio sanitário é a retirada de plantas hospedeiras para que o fungo consiga continuar o ciclo. Com isso, a gente evita que a população de fungos que causa a ferrugem de um ciclo
continue seu processo de melhoramento no ciclo seguinte. Tirando essas plantas vivas, que seriam hospedeiras, se interrompe esse processo. Então se reduz muito o inóculo no início do próximo ciclo. Tá? E o produtor de soja sabe que quanto mais tardio for a necessidade do controle da ferrugem, menos tratamentos ele vai ter ao longo de todo o ciclo. O pesquisador Adriano Nese veio falar sobre inovação na produção de alimentos. Será que o modelo atual precisa ser repensado? Nós sabemos que existe um aumento na temperatura, né, global, secas são mais frequentes, inundações são mais frequentes, e nós, além de precisarmos de genótipos que são altamente produtivos em função do aumento na população mundial, nós precisamos de genótipos que são mais resistentes a estresses ambientais, mais resistentes à seca, né, que sejam mais eficientes em utilização da água. E com tantas ferramentas, com tantos movimentos que surgem, será que o técnico de campo está preparado para orientar de forma correta? Quais são seus desafios? Até pouco tempo, os consultores, os técnicos, os agrônomos, eles tinham contato com, às vezes, o avô. Depois passou a ser com o pai. Hoje, em muitos casos, é com o neto. E o comportamento, entender de gerações, entender de perfil comportamental, como abordar, hoje a consultoria técnica, ela é muito mais do que técnica, ela envolve comportamento humano, né? Gestão, administração, e isso é extremamente importante hoje, é um requisito dos profissionais no mundo de hoje. É pensando nos desafios do futuro que o Sescop forma a mais qualificada mão de obra do campo. E assim cumprimos mais uma missão. Obrigado pela companhia de vocês e pelo carinho da audiência. E já reforçamos o convite para a semana que vem estarmos juntos novamente. Um abraço a todos e até lá. Tchau!